Fala galera, tudo beleza? Hoje eu vou resolver aqui nossa atividade de revisão para nossa terceira prova de matemática financeira, beleza? Como nós combinamos, nós vamos trabalhar com juros simples e juros compostos, beleza? Então bora lá para as questões. A primeira questão está falando o seguinte, pessoal. Encontre o juro obtido, então a gente quer descobrir o juro, certo? Na aplicação de um capital. Aqui está o nosso capital. A taxa simples de 5% ao ano durante 600 meses. Considere o regime de capitalização simples. Então, aqui nós vamos trabalhar com juros simples. Qual que é a fórmula de juros simples? J é igual a C vezes I vezes T. Juros é igual ao capital, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo. Beleza? Então, agora a gente vai substituir os nossos valores aí. Juros é o que a gente quer encontrar, então a gente mantém o J, ok? Capital, o nosso capital tá aqui, olha, R$7.000. Então, no lugar do C vai ser 7.000. Vezes a taxa, 5% ao ano. Pessoal, não se esqueçam, 5% a gente vai transformar isso aqui, olha, é 5 sobre 100, beleza? Então, vezes 5 sobre 100. Se você quiser dividir e colocar 0,05, também dá na mesma, certo? Não muda nada. E o tempo. Notem que a nossa taxa, ela é uma taxa anual e o tempo está em meses. Então, nós temos que fazer uma transformação aí, certo? Vamos passar meses para anos. O que a gente faz? Divide 600 dividido por 12. Isso aqui vai dar 50 anos, né, pessoal? Então, no lugar de 600 meses, nós vamos colocar 50 anos. E aí, todas as nossas unidades estarão concordando. Bacana? Então, vezes 50 aqui, certo? Nossa fórmula está montadinha, substituímos os valores, basta fazer a multiplicação. Olha, o 100 está dividindo aqui, eu vou cortar 2 zeros aqui com 2 zeros os 7.000. O que restou para a gente aí, olha? 70 vezes 5 vezes 50, beleza? Isso aqui vai ser igual, olha, então, nossos juros será igual a R$17.500. R$17.500, que é justamente o que a gente quer encontrar, beleza? Resposta correta aqui, letra C. Questão 2, pessoal. Determinar quanto renderá um capital de 5.000 capitalizado a juros simples. Então, olha, a questão sempre vai nos dizer qual regime de capitalização usar, se vai ser o simples ou o composto. Bacana? A taxa de 96% ao ano e o tempo é 11 meses. Aqui nós já conseguimos perceber que o tempo está ao ano, a taxa está ao ano e o tempo está em meses. O que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar essa taxa anual para uma taxa mensal. Basta fazer o quê? 96% eu vou dividir por 12. Lembrando que nós só podemos fazer essa transformação de taxa quando nós estamos trabalhando com juros simples. Beleza? Então, ao dividir 96 por 12, nós vamos encontrar uma taxa aqui, olha, de 8% ao mês. Bacana? Ao mês. Lembrando que essa taxa de 8% ao mês, a gente também tem que dividir por 100 na hora de colocar na prova, beleza? Na hora de substituir na fórmula. Então, vamos lá, pessoal. Tá querendo saber quanto renderá. Se é quanto renderá, eu quero descobrir os juros aqui, beleza? Juros é igual a C vezes I vezes T. Juros é o que eu quero descobrir, deixo o J quieto. Capital, olha aqui na questão, olha, capital de R$5.500. Então, substituo 5.500 vezes a taxa, olha a taxa aqui, ó, 8 sobre 100, vezes o tempo 11 meses, beleza? Então, vamos lá. Os dois zeros do 100 aqui eu posso simplificar com os dois zeros aqui dos 5.500. Então, nossos juros, o que restou aqui pra gente? Basta fazer a multiplicação 55 vezes 8 vezes 11, certo? 55 vezes 8
vezes 11, o resultado é R$ 4.840. R$ 4.840. Então aqui está quanto que esse capital aí rendeu nesses 11 meses, beleza? A alternativa correta aqui, letra D. Questão 3. Um capital de R$ 1.760 aplicado durante 10 meses rendeu juros simples. Olha, juros simples, certo? Qual forma que eu vou usar? J é igual a C vezes I vezes T. Bacana? Rendeu um juro simples de 3.520, a gente quer determinar a taxa trimestral aqui. Então vamos lá montar, pessoal. Os juros eu tenho, juros que o capital rendeu, R$ 3.520. Capital eu tenho, né? Olha o capital aqui, olha. 1.760 reais, vezes a taxa, que é justamente o que eu quero determinar, vezes o tempo. Quanto tempo que esse capital ficou aplicado? 10 meses. Então, vezes 10, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Muito cuidado para não errar isso aqui, olha. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a multiplicação aqui, olha, desse lado aqui, certo? Então, mantenho 3.520. Isso aqui vai ser igual 1.760 vezes 10, isso aqui vai dar 17.600 vezes o I, beleza? Agora, esse 17.600, ele está multiplicando o I, não é? Eu quero descobrir o I. Ele vai para o outro lado, o quê? Dividindo, certo? Então, ele vem para cá, olha, dividindo 3.520. Então, vamos lá. Então, o I, agora o I está sozinho, era o que eu queria, certo? Isolei a minha incógnita. É igual a 3.520 dividido por R$ 17.600. Então, o I vai ser igual. Agora basta fazer essa divisão. Quando a gente fizer 3.520 dividido por 17.600, certo? 17.600, isso aqui vai dar, olha, 0,2, beleza? Essa taxa aqui, ela está na forma unitária. Se eu quero descobrir a minha taxa percentual, eu multiplico por 100. Então, basta vir aqui, olha, multiplicar por 100. E 0,2 vezes 100 vai dar uma taxa aqui de 20%. Olhei nas alternativas, não tem essa alternativa. Por quê? Galera, essa taxa que eu encontrei aqui, olha, é uma taxa mensal, porque o tempo que eu utilizei aqui, olha, é o tempo em meses. Eu quero descobrir a minha taxa o quê? Trimestral. Então, o que eu vou fazer? Como nós estamos trabalhando com juros simples, basta pegar a taxa mensal e multiplicar por 3, e a gente descobre que a taxa trimestral vai ser de 30% ao trimestre aí, beleza? A alternativa correta, letra A. Bacana. Questão 4, pessoal. Uma dívida de R$ 1.572 foi paga em 6 meses depois de contraída, e o juro pago foi de R$ 230. Sabendo que o cálculo foi feito usando juros simples, então olha, qual o sistema de capitalização que nós estamos trabalhando? Juros simples. Então, bora anotar a fórmula aqui, olha. Juros é igual ao capital, que multiplica a taxa, vezes o tempo, certo? Agora a gente vai substituir aqui, e nós queremos descobrir o quê? A taxa de juros. Então, é uma questão quase que idêntica à questão 3. Nós queremos descobrir o valor do nosso I. Então, vamos lá. Juros eu tenho, olha, o juro pago tá aqui, foi um juro de R$ 230. Então, no lugar do J, 230. Capital. Capital é o valor da dívida aqui, né, pessoal? R$ 1.572. Vezes a taxa, que é o que eu quero descobrir. Então, apenas repito o I. Vezes o tempo. Quanto tempo que esse capital ficou aplicado aí, essa dívida ficou rendendo?
6 meses, beleza? Então, isso aqui vezes 6, que é o nosso tempo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos multiplicar aqui, olha, o nosso lado direito. Então, repete o 230. 230 vai ser igual a 1.572 vezes 6, certo? Então, é só bater na calculadora aí. 1.572 vezes 6 vai dar 9.432 vezes o i, certo? Lembrando que o i tá aqui, viu, pessoal? A gente não pode sumir com ele, não. Como eu quero descobrir o i, pessoal, eu tenho que deixar ele isolado de um lado, certo? Para eu descobrir o valor do i. Quem está atrapalhando? Quem está atrapalhando é esse 9.342 aqui, não é? O que eu vou fazer? Ele vai para o outro lado da igualdade, fazendo o quê? Dividindo. Logo, eu sei que o valor de i é igual a 230 dividido por 9.342, certo? Então, vamos fazer essa divisão aí. 230 dividido por 9.342 vai dar aqui, olha, 0,02461 e assim por diante. O que acontece aqui, pessoal? A questão está falando para considerar, olha, uma aproximação de duas casas decimais. O que acontece, então? Eu vou multiplicar por 100 aqui, certo? Primeiro, para encontrar a minha taxa. Então, vamos lá. Multiplicando por 100, nós temos o seguinte. 0,02461 vezes 100. A vírgula vai andar, olha, uma, duas casas para a direita. Então, vai dar uma taxa aqui, olha, de 2,461 e assim por diante, certo? Como eu quero... Bom, pessoal, acabei de perceber aqui que eu coloquei o valor errado aqui, certo? Então, vamos apagar aqui. Peço desculpas, mas aqui, olha, o valor é 9.432, eu coloquei 9.342. Então, corrigindo, dividido por 9.432. Então, essa taxa vai dar uma taxa aí de aproximadamente 0,02438, certo? E mais alguns números aqui. Multiplicando por 100, certo? Para descobrir a taxa na forma percentual. A vírgula vai andar duas casas para a direita, uma, duas. Vocês podem bater isso na calculadora também. Então, vai dar uma taxa aí, olha, de 2,438. Como a questão está pedindo para considerar uma aproximação aqui de duas casas decimais, olha, eu vou considerar apenas as duas casas decimais após a vírgula, certo? Como a terceira casa decimal é 8, e o 8 é maior que 5, a segunda casa aqui eu arredondo para cima. Então, a nossa taxa aqui vai ser uma taxa de 2,44%, certo? Ao mês. Por que ao mês? Porque o tempo que eu utilizei aqui foi o tempo em meses. Como as questões, as alternativas estão ao mês aqui também, eu não preciso fazer nenhuma transformação, eu já consigo perceber que a resposta correta é a letra B, beleza? Então, bacana, pessoal. Questão 5 agora. Um capital de R$ 2.500 foi investido a juros compostos. Olha, agora a gente já começa a trabalhar com juros compostos, certo? Durante 3 anos, com taxa de juros de 12% ao ano. Os juros gerados por esse capital foram D. Pessoal, o que a gente quer? Nós queremos os juros, certo? Os juros gerados por esse capital. Quem são os juros? Nós sabemos que os juros, ele é o montante menos o capital, certo? Eu pego o que eu recebi no final de tudo, tiro o capital, que era o que eu tinha antes, o que restou é juros, o que rendeu. Bacana. Só que, para eu descobrir esses juros aqui, eu tenho que ter o capital, eu tenho o capital, bacana, o capital está aqui. Só que eu tenho que ter o que também? O montante
Eu não tenho, não foi dado. O que eu tenho que fazer? Descobrir quem é o montante primeiro. E eu sei que o montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, beleza? Então, bora lá achar esse montante. Montante vai ser igual. Capital foi dado. Capital tá aqui, R$ 2.500, certo? Vezes 1 mais a taxa. Nossa taxa aqui, olha, é uma taxa de 12% ao ano, certo? Outra coisa, é uma taxa anual e o tempo foi dado em anos aqui também, então a gente não precisa fazer nenhuma transformação. Só que 12%, vamos relembrar aqui, olha, 12% é 12 sobre 100, certo? Que é 0,12. Então, a taxa aqui, 0,12 elevada ao tempo, que são 3 anos. Bacana? Então, vamos descobrir aqui. Montante é igual a 2.500 vezes 1 mais 0,12 é 1,12 elevado a 3, certo? Continuando aqui. Então, o nosso montante vai ser igual a 2.500 vezes 1,12 elevado a 3. Isso é igual a 2.500 vezes 1,12 elevado a 3, vai dar 1,404928, certo? Então, o montante vai ser igual a 2.500 vezes 1,404928, certo? Então, isso aí vezes R$ 2.500 vai dar um montante de R$ 3.512,32. Então, galera, esse aqui é o meu montante. Só que a questão não quer o montante. Ela quer o quê? Os juros. E como eu anotei aqui, olha, nós sabemos que os juros é o montante menos o capital. O montante é o que eu descobri, R$ 3.512,32, menos o capital aplicado aqui, R$ 2.500. Logo, nós descobrimos que o juro gerado aí, galerinha, vai ser igual a R$ 1.112, R$ 1.012,32. Alternativa correta, letra D. Bacana? Letrinha D aqui. Bom, então, pessoal, prestem atenção no que a questão está pedindo, certo? Aqui queria os juros, então a gente teve que encontrar o montante para depois encontrar o juro. Beleza, questão 6, pessoal. Qual deve ser o valor aplicado em um fundo imobiliário aproximadamente para que após 5 anos, com uma taxa de 8%, gere um montante de R$ 50 mil? Pessoal, aqui eu não coloquei na questão, mas essa capitalização aqui, olha, é composta, certo? Então aqui vai ser juros compostos, ok? Beleza. Então vamos lá, galerinha. J não, né? Montante é igual a C, que multiplica I, que multiplica o tempo, beleza? Pessoal, nós queremos descobrir o que aqui? Qual deve ser o valor aplicado? Se é o valor que tem que ser aplicado, tem que ser o capital, não é? Espera aí que eu coloquei errado aqui, olha, estou viajando. É C que multiplica 1 mais I elevado ao tempo, beleza? Quem é o nosso montante? O montante foi dado aqui, olha, 50 mil. Então, no lugar do M eu coloco 50 mil, beleza? Que é igual, capital é o que eu quero descobrir, vezes 1 mais taxa, 0,8%, e isso aqui a gente vai dividir por 100, certo? 8 sobre 100 vai dar 0,08 elevado ao tempo 5 anos. Notem que a taxa é uma taxa anual e o tempo também foi dado ao ano, certo? Tempo anual aí. Então a gente não precisa fazer nenhuma transformação. Então vamos lá. Mantenho 50 mil porque eu tenho que resolver
o pessoal que está do outro lado da igualdade ali, beleza? Isso aqui é igual a C, que multiplica 1 mais 0,08 é 1,08, certo? Isso aqui é elevado a 5. Então, 50.000 é igual ao capital que multiplica. Agora a gente tem que fazer na calculadora 1,08 elevado a 5, que vai dar 1,4693 2807 beleza? Então, bacana. Agora, pessoal, nós queremos descobrir o valor do C, certo? Esse valor que a gente descobriu aqui está multiplicando o C, então ele vai descer para o outro lado da igualdade, dividindo, certo? Então, nós temos que o valor do capital vai ser 50.000, dividido por esse valor que nós descobrimos aí, não é? Então, vamos lá. Então, 50.000 dividido por 1,4693, 2807,68, beleza? Então, vou fazer essa divisão aqui para a gente descobrir o valor do nosso capital. E isso aqui vai ser igual a 34.029, certo? 34.029,16, certo? Arredondando aí, alternativa correta, letra A. Então, nós temos que aplicar um capital de R$ 34.029,16 para obter um montante aqui, olha, de 50.000 no final de 5 anos, com essa taxa de 8% ao ano. Bacana? Bora para a questão 7 aqui, pessoal. Qual é a taxa, certo, de juros aplicada ao ano para que um capital de 8.000 gere um montante de R$ 11.520 em 2 anos a juros compostos? Juros compostos, coloca a fórmula, montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo, beleza? Então, vamos substituindo aqui agora, olha, o montante a gente tem, o montante está aqui, olha, 11.520, que é igual, capital nós temos também, olha, um capital de 8.000, que multiplica 1 mais a taxa nós não temos, mantemos o I, e o tempo, olha, 2 anos aqui, bacana? O tempo é 2. Então, vamos lá, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é pegar esse 8.000 que está multiplicando, olha, 8.000 está multiplicando, tá? Ele vai descer o quê? Dividindo, certo? Então, nós vamos ter o seguinte, 11.520 dividido por 8.000, isso aqui é igual a 1 mais a taxa elevado a 2, beleza? Então, vamos fazer essa divisão aí. 11.520 dividido por 8.000 vai dar 1,44, certo? Isso aqui é igual a 1 mais a taxa elevado a 2. Agora, pessoal, nós temos o quê? Essa potência aqui, que vem para o outro lado da igualdade, como a raiz, lembram? Então, nós vamos ter que a raiz de 1,44 é igual a 1 mais i. Sumiu o expoente do outro lado, certo? Dessa forma, a gente vai fazendo o quê? Vai deixando o i sozinho, já que a gente quer encontrar o valor do i, que é a nossa taxa, beleza? Então, agora, basta extrair o quê? A raiz quadrada de 1,44, certo? Que vai dar 1,2. Isso aqui é igual a 1 mais a taxa. O 1 está positivo, vai negativo, então 1,2 menos 1 é igual à nossa taxa. Logo, a gente descobre que a taxa é igual a 0,2, certo? Multiplicando por 100, nós vamos ter o seguinte, I vai ser igual a 20%,
ao ano, certo? Por que ao ano? Porque o tempo que nós utilizamos foi o tempo em anos, beleza? Então, a alternativa correta, letra B, beleza? Então, bora aqui para nossa questão 8, última questão aí da nossa revisão. Um capital de R$ 1.500 foi aplicado a juros compostos, certo? Então, qual que é o sistema de capitalização que nós vamos utilizar aqui? Juros compostos. Já anota a fórmula. Montante é igual capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, certo? Taxa percentual de 2% ao ano e queremos descobrir qual que é o montante, certo? Gerado aí ao final de 2 anos. Tempo e taxa estão concordando, não preciso fazer nenhuma alteração, basta substituir os valores. Montante é o que eu quero, capital está aqui, R$ 1.500, vezes 1 mais a taxa, 2%, que é 2 sobre 100, que vai dar 0,02, elevado ao tempo, 2 anos. Então, o montante aí vai ser 1.500, que multiplica 1,02 elevado ao quadrado. Então, o montante nosso aqui, pessoal, vai ser igual a 1.500 vezes 1,0404, certo? Então, o montante vai ser igual a R$ 1.560,60. Tá aqui o nosso montante, justamente o que a questão estava nos perguntando. A alternativa correta, letra C. Bacana? Então, pessoal, aqui a gente finaliza a nossa revisão, certo? É bem tranquilo, viu, gente? Olha, olhando aqui para as fórmulas, a questão só pode te perguntar quem vai ser os juros, ou o capital, ou a taxa, ou o tempo, tratando de juros compostos, de juros simples, certo? Em juros compostos, a gente também pode ter quem vai ser o montante, quem é o capital, quem é a taxa, quem é o tempo, beleza? Então, tanto em juros simples quanto em juros compostos, as perguntas, certo? As questões vão querer saber isso. Juros, capital, taxa, tempo ou o montante, beleza? E nós vimos aqui que cada uma dessas questões, olha, a gente desenvolve de uma maneira, certo? Então não tem erro, é só estudar essa revisão que vai dar tudo certo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, galera!